Quando a gente faz plástica de face, fio, o paciente retorna muitas vezes para fazer drenagem, para tirar ponto. Com a lipoescultura de Beverly Hills, o que a gente vê? A gente acaba a cirurgia, olha assim a silhueta da pessoa, é uma coisa espetacular. Aí volta no dia seguinte para a gente trocar o curativo e a gente pede para o paciente voltar, o paciente não volta mais. Volta a gente ligando, porque já fica satisfeito. Então, uma maneira diferente de encarar relacionamento. A pessoa vai, faz o procedimento, vai embora e fica satisfeito com aquilo. Então, realmente, essa técnica que a gente tem feito, que a gente chama de lipoescultura de Beverly Hills, que é uma lipoaspiração muito mais, ao nosso ver, muito mais melhorada, um mínimo risco, a gente chama até de mínimo invasivo, por causa do orifício ser muito pequeno, a cânula ser muito pequena, ser tudo com anestesia local, e a pessoa sai de lá andando normalmente e no dia seguinte trabalha. Você me falou de uma agulha muito mais fina que você passou a utilizar, independentemente de ter aprendido de forma não tão própria dessa forma. O que a gente aprende? Aprende o clássico, é fazer uma anestesia na pessoa e você entrar com a cânula e aspirar. Aí a evolução é você infiltrar aquele local. Então você infiltra com uma cânula diferente da que aspira, só que essa que você infiltra é uma cânula, não é grossa, mas agora eu já acho grossa, antigamente eu não achava. O que o americano me ensinou? A cânula que ele usa é mais fina do que um palito, pra você ter ideia. Então com aquilo você consegue pegar todos os níveis da gordura, você vai infiltrando vários níveis, você consegue diluir aquela anestesia em todas as camadas da gordura. Com a cânula mais grossa, você não consegue penetrar em todos os níveis, até pelo fato dela ser grossa, você vai pulando uma etapa para outra. Então você consegue uma hemostasia, ou seja, evitar o sangramento maior e dissolver melhor a gordura de uma maneira muito mais eficaz do que com uma cânula mais grossa. Então a diferença da infiltração é uma coisa absurda, com a cânulazinha fina, que você entra por um buraco de uma seringa, de uma agulha comum que você faz, é a grossura da cânula. Reincidência nos pacientes. Tem gente que volta para fazer no mesmo local porque engordou de novo alguns anos depois. Como é que funciona isso? Isso existe. Existe paciente que engorda de novo e paciente que não fica bom. Ou seja, você não tirou completamente a gordura de maneira equilibrada. A gente tem realizado esse procedimento há uns 6 meses. Nos casos que a gente tem feito, até agora a gente não tem visto nenhum problema, nem de voltar e nem de irregularidade. A maneira que acaba a cirurgia, a palpação, é uma precisão tão maior do que a maneira que eu fazia antigamente, que é muito difícil sobrar uma gordura para a pessoa voltar. E pela quantidade maior que a gente tira de gordura, eu acho assim também muito menos provável a pessoa voltar a engordar, porque na verdade a pessoa engorda que ela vai inchar novamente aquela gordura, ela não vai fabricar gordura nova. Ela tem 100 células de gordura. Quando ela engorda, fica 100 gordonas. Quando ela emagrece, 100 emagrece. Aí a gente tira e deixa 10 daquelas. Então, mesmo que ela engordar só 10 células. Não chega a voltar aquilo. Com a lipo que eu fazia antigamente, vamos dizer, das 100 ficava 40. Então, uma diferença bem grande, que as 40 gordinhas já dava para ver, tá um pouquinho. Isso aí, se você deixar um pouquinho mais de um lado, aquele lado fica maior, a pessoa volta para fazer um retoque. O que você gostaria que um possível paciente que está em casa sentado no seu sofá, assistindo tudo aquilo que você está contando, soubesse que eu não te perguntei, ou por falta de conhecimento, ou por ter caminhado por um outro veio? O que você acha que precisava o paciente saber? O que eu acho importante o paciente saber, não só de lipoescultura, mas por qualquer procedimento de cirurgia plástica, é que existem vários cirurgiões plásticos no Brasil, excelentes cirurgiões plásticos, e existem várias pessoas que não são cirurgiões plásticos que fazem cirurgia plástica. E muitas vezes os erros que aparecem na televisão são de um piloto que dirigiu o avião e que na verdade não era um piloto. E aí cai e todos os pilotos pagam pelo aquilo. Então eu acho assim, antes de fazer uma cirurgia plástica, minha sugestão é que veja no mínimo 2 cirurgiões plásticos, que investigue, que conheça alguém que já tenha sido operado por aquelas pessoas e que veja do site da Sociedade de Cirurgia Plástica se eles são realmente cirurgiões plásticos ou se eles apenas se intitulam de cirurgiões plásticos. Eu acho que é o mínimo de segurança para a pessoa ter. Agora, de médicos, a gente está cheio de médicos bons, de colegas excelentes, e o importante é você saber que realmente a pessoa é cirurgião plástico e tem alguma referência. Então não vai logo no primeiro, consulte um outro, que dificilmente você vai pegar 2 pessoas não qualificadas, e com isso você vai ver uma diferença entre um médico e outro. Qual é a maior qualidade que um cirurgião plástico que trabalha com o material com que você trabalha
precisa desenvolver e praticar no dia a dia? Eu acho que é humildade, tem que ter humildade e tem que caprichar muito. Eu vejo assim, o assistente fala, pô, doutor, mas o senhor se capricha. Eu falei, pô, você tem que caprichar. Aquilo ali não é uma coisa que você compra e se quebrou, quebrou. Aquela cirurgia pode ser mais uma para quem está fazendo, mas para aquela pessoa que foi fazer é a cirurgia dela. Então ele tem que se esforçar ao máximo para ter o melhor resultado possível naquela cirurgia. Olha aqui, eu quero te dizer que foi um prazer grande conversar contigo, tanto que o tempo passou e a gente não sentiu, e eu gostaria que você se despedisse do telespectador do programa Menorá na TV, dando uma sugestão, um aconselhamento para aquele que efetivamente está pensando em visitar um cirurgião plástico e que ainda não encontrou coragem para tanto. Bom, minha sugestão, como eu falei, que veja se é da Sociedade de Cirurgia Plástica, se realmente é cirurgião plástico, e que não fique imaginando aquele elefante enorme, aquela coisa difícil que é uma cirurgia plástica. Quando acabam os procedimentos, as cirurgias, as pessoas falam, pô, mas se eu soubesse que era tão simples, já teria feito. Então, hoje em dia, com o avanço da medicina, são coisas seguras, que a gente tem resultados muito bons, e basta vocês procurarem um especialista bom e que seja membro da Sociedade de Cirurgia Plástica. Nós queremos agradecer ao Dr. Eduardo Sitnovetter pela aula que ele ministrou aqui no programa Menorá na TV. Você já sabe que se tiver interesse em resolver questões do teu corpo, da tua face, você deve procurar mais de um cirurgião plástico e você terá sempre chance de resolver essa questão. E com a certeza de que esse programa presta serviços de informação em todos os níveis. Segunda-feira que vem, Menorá na TV entrando no ar mais uma vez às 10 horas da noite no canal 14 da NET. Até lá.